Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é João Matheus, gerente de vendas aqui da Exact. Hoje estou falando aqui com o Antônio, que é o CEO da Orça Fácil, para falar um pouco sobre como foi o processo lá na realidade deles, como o processo de pré-venda ajudou aí no resultado. Antônio, tudo bem, meu amigo? Como é que estão as coisas? Tudo bem, João? Aqui está tudo tranquilo. Calor sempre forte e a gente sempre disponível a conversar com vocês. Mas antes de a gente falar da pré-venda, o que eu queria saber era, antes de conhecer a Exact, quais eram os desafios que tu visualizava aí dentro da realidade da Orça Fácil? Vender é muito complicado, principalmente pela internet, porque nós temos que passar por alguns passos que são importantes até o nosso cliente entender a nossa proposta de valor. E chegar nessa proposta de valor, que o cliente tenha maior aceptividade para ele não ter objeção com preço e também na hora de nós darmos essa, essa formação para ele do que o nosso produto vai agregar de valor, é muito complicado. E aí sim, nós tínhamos o desafio de montar todo um processo de uma jornada de compra que levasse o Orça Fácil a um final feliz, que no caso é a venda. Maravilha. E, Antônio, só para o pessoal entender um pouco mais, o que a Orça Fácil faz, o que é a solução de vocês, qual é o público-alvo que vocês visam vender? Nós somos um software começamos como um software de orçamento de obras. Hoje o Orça Fácil ele já tem mais alguns módulos fora orçamento de obras. Nós fazemos medição, diário de obra e nós temos uma ligação com o Revit, além de tratar a jornada de compra do cliente. Então, e tudo voltado para a engenharia. Então, hoje o Orça Fácil ele já é um mini ERP para construtoras e incorporadoras. Olha, o nosso público-alvo mesmo, aquele cliente que é fiel e que compra, ele está muito ligado à construtora e não incorporadora, ligado muito à empreiteira pública. Uhum. Né? O nosso software é muito adequado para fazer licitação de obras. Então, tanto o órgão público adquire, quanto o cara que vai fazer a licitação para aquele órgão público. Então, nós temos hoje, por exemplo, Banco Central, Polícia Federal, Embrapa, INCRA, CNJ, praticamente Correios, usa o Orça Fácil a nível nacional ou às vezes regional, dependendo do órgão, para fazer seus orçamentos de obra, disparar a licitação e as construtoras adquirem para fazer essa licitação para esses órgãos. Como é que tu conheceu o Exact? De onde veio isso? Tu foi abordado por um pré-vendedor nosso? Conheceu pela internet? De onde veio? Como é que iniciou essa história aí? E aí é engraçado, tu parece muito o vendedor que me vendeu a Exact. E eu cheguei com a pré-venda da Exact e disse assim, não, eu quero comprar. Mas por quê? Eu digo, não, porque me indicaram e eu vou comprar. Eu acho que foi a pré-venda mais rápida que esse cara fez. Eu tenho a impressão. É possível. Parece muito contigo. Nós conseguimos, em fevereiro de 2017, começar o trabalho com a Exact. E eu sou um cara muito ligado a números, né? Nós fomos desenvolvendo esse trabalho e verificamos que sim, a Exact dá muito certo se você implementar, seguir o roteiro certinho, fazer você tem que estar disposto a executar mesmo. Então, foi bem legal esse processo de acompanhamento que vocês deram no início. Estava comentando aqui com a Fabi que a nossa reunião ela foi num final de tarde e realmente já chegou na reunião muito sabendo o que Exact poderia gerar de impacto em termos de conceito, né? Daí é tanto que eu falei para ti, não, Antônio, deixa eu te apresentar um pouco mais o conceito, vamos alinhar ele e depois a gente fala de fechamento. Mas como é que foi essa entrada aí na cultura de vocês? Quais as dificuldades que vocês sentiram e como vocês lidaram com elas? É muito importante hoje o processo da Exact para dentro da empresa, porque ela é responsável hoje pela venda de mais ou menos 25%, sendo que a gente não conseguia vender para esse pessoal antes. Sim. E, por exemplo, isso foi tão importante que nós
mais que dobramos em torno de 120% a quantidade de venda total na empresa. Legal. Eu vi aqui que os números são bem impressionantes, né? Pelo que o pessoal do CS me passou aqui, 105% de crescimento em número de clientes esse ano. Teve 262% de crescimento de faturamento comparado a ano passado e o aumento... É nóis! Bacana. E aí eu tenho esse número de 120% no aumento da taxa de conversão, né? Que é muito ligado a essa questão de qualificação, né? Como eu entendo melhor o meu lead, para que eu atenda ele melhor e, consequentemente, gere mais valor agregado. E daí está muito ligado ao que tu falou lá no começo, né? Da questão da dificuldade de gerar valor agregado. Muitas vezes a dificuldade de valor agregado está ligada a o meu lead não conhecer tão bem a minha solução, a minha proposta, e eu não conhecer tão bem meu lead para apresentar ela da melhor forma possível. E aí o processo de pré-venda eu vejo que ajuda muito nisso, né? Como eu primeiro entendo melhor o meu lead para entender como minha solução se encaixa dentro da realidade dele e vai fazer uma real entrega de valor. E quais foram, dentro desse cenário, as principais mudanças e impactos que vocês tiveram quando o processo começou a rodar? O que tu viu que foram os boosts desse resultado expressivo? Primeiro, o cliente vai saber o problema que ele nem sabe que às vezes ele tem aquele problema. E a Exact consegue passar isso para o cliente. A pior coisa que pode acontecer, João, para uma startup é o cliente continuar na mesma. O maior concorrente de uma startup não é outra startup, não é outra empresa. Mas é ele continuar, no nosso caso, fazendo orçamento de obras no Excel. E continuar na caderneta fazendo as anotações. Trabalhando da mesma maneira que sempre trabalhando. Que sempre trabalhou. E a Exact, ela consegue colocar esses pontos, que começa esse trabalho de dizer, olha, tu tem um problema, baseado em PNL, em linguagem neurolinguística e gatilhos mentais, que vocês inserem dentro do processo, faz o nosso cliente pensar e deixa ele muito mais aceptivo para a nossa solução. Não, que bacana. E o intuito é ter um processo muito consultivo, né? É que essa abordagem ela seja muito, não de forçar o lead a ver aquela dor, mas apontar para onde ele deve olhar, né? Olha, para onde tu podia ser mais eficiente. E justamente, vocês conseguem mostrar o que ele está perdendo se não contratar, por exemplo, a Orça Fácil. E 60% das pessoas estão mais preocupadas no que ela perde do que, na verdade, do que ela ganha. E por isso que foi muito importante e por isso que nós talvez conseguimos esses números tão expressivos, mesmo o mercado da engenharia que está em crise desde 2014 e nós hoje somos uma das empresas dentro da engenharia que mais cresce no Brasil. Sim. E aí falando um pouco mais sobre a parte aí de implementação e pós-implementação, a parte de CS, de sucesso do cliente, Antônio, me conta como é que foi essa experiência de implementar o processo, quais foram os ganhos que vocês visualizaram durante esse apoio estratégico e tático para a estruturação de todo ele e como é que foi o acompanhamento que o CS deu para vocês até esse momento atual. Hoje o meu atual CS, ele é o Rafael, né? Mas todos os CS de vocês que eu passei sempre foram desde do implementador, desde quando eu conversei, as primeiras conversas que eu tive contigo, o Arley, a Carolina, sim, importante, Carolina Rezende, sim, você, o Arley e o Rafael, que foi as pessoas que eu tive contato, você mais na área da venda, e depois o pessoal na implementação, na Carol implementação, CS, a Carolina já como CS e depois o Rafael como CS. Então, eles sempre foram muito atenciosos e não só me deram um apoio só na pré-venda, até em questão, bate-papo de, olha, estou precisando, quero conversar com vocês sobre algo e vocês têm mais experiência como startup, né? Que aqui a gente tem, dificilmente eu troco experiência. Sim. Aqui, a gente não tem muita startup. Então, não tem um ecossistema muito forte ainda. Isso está mudando, mas ainda... E vocês foram fundamentais, porque a gente troca experiência, também não só na área de pré-venda, mas em outras áreas, e isso foi muito legal. Não, que bacana. Em uma frase,
por que tu recomendaria a Exact? Qual que é a sugestão que tu dá para startups que estão em momentos como o de vocês, que estão em mercados como o de vocês? Por que tu acredita que elas deveriam ter uma solução de pré-venda também? Porque a conta é muito simples, significa ROI, Return of Investment. Se você investir na sua pré-venda e venda e de maneira correta, e a Exact te ajuda a fazer essa implementação de maneira muito fácil, muito mais fácil, porque nós temos todo o apoio de vocês, e isso vai retornar em muito mais venda. O retorno do investimento que vocês dão é muito grande. Então, isso é o principal fator que as startups devem adotar a Exact, porque pode ter certeza que dificilmente ela não vai retornar esse valor muito maior para ela, mas muito maior, que é o meu caso. Triplicar um faturamento numa época de crise, onde todo mundo diz que você chega na porta do seu cliente está sem dinheiro, está numa situação difícil, e nós conseguimos sair de uma situação e triplicar em um único ano, e na verdade em 8 meses, realmente é surreal. Então, por isso eu indico a Exact Sales. Que bacana, cara. Não, eu fico muito feliz com o resultado de vocês, principalmente por ter tido essa, lá no começo, a experiência contigo, de fazer a reunião, de já trocar essa experiência e todo o processo ter sido muito voltado aí para resultado na Orça Fácil. E fico muito feliz com o crescimento de vocês, é um orgulho ter vocês aí como case de sucesso. Antônio, muito obrigado aí pelo teu depoimento, por compartilhar a experiência conosco. E precisando, continue contando com o Exact, a gente vai fazer questão de ajudar vocês a continuarem a crescer e fazer isso se perpetuar cada vez mais. Muito obrigado, João. Eu também gostaria de agradecer vocês pelo resultado que vocês trouxeram ao Orça Fácil. E em teu nome, mas toda a equipe da Exact, o próprio Theo, que eu não conheço pessoalmente, mas quem sabe no case a gente conversa um pouquinho. Vocês vão estar lá no case? Eu sou embaixador do case. Que bacana. A gente vai estar lá também. Vamos estar com o stand. Então vai ter tempo para conversar. Vai sim. E então a gente se vê no case e valeu por dar todo esse apoio para o Orça Fácil. Que bacana. Valeu, Antônio. Obrigado, meu amigo. Obrigadão, Até João. mais, abraço. Até mais, abraço.